Olá, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha estar sobre a tua vida nessa noite. Mais uma oportunidade que eu e você temos de estarmos diante do Senhor para prestarmos esse culto a Ele, um culto de louvor, um culto de adoração, um culto de gratidão, um culto onde nós podemos assim agradecer e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito e realizado nas nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você de primeira vez que está conosco, você que sempre tem nos acompanhado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação nesses cultos online. É uma alegria estar participando, estar aqui junto com vocês, para estarmos juntos assim, ouvindo a palavra do Senhor, adorarmos ao Senhor e engrandecermos o nome do Senhor. Então, é uma alegria estarmos aqui. Então, nesse momento, eu quero estar orando pela minha vida e pela tua vida, por esse tempo que estaremos passando juntos aqui nessa noite, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer o teu nome. Muito obrigado por esse privilégio de participar, ó Deus, e de cultuar o Senhor nessa noite maravilhosa, Pai. Que a tua bênção esteja sobre nós, que o teu Espírito possa nos conduzir nesse tempo que estaremos aqui. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, recebe a nossa oração, ó Deus, e que nessa noite o Senhor possa falar ao meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos que estão do outro lado da tela, Pai. Sê conosco, nos abençoa assim, fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, antes de nós louvarmos a Deus com as canções, nós queremos nesse momento também adorarmos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Como eu falei na oração, é um privilégio estarmos aqui na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer que é um privilégio essa forma de nós contribuirmos, de louvarmos ao Senhor com as nossas contribuições, com a nossa renda, com aquilo que Deus já colocou nas nossas vidas como recurso, e nós entendemos que faz parte do reino de Deus, faz parte da obra de Deus, faz parte do trabalho para que o Senhor venha abençoar e alcançar outras vidas, um tempo onde nós podemos assim dedicar ao Senhor uma oferta de gratidão, de fé, de adoração ao Senhor também com os nossos recursos. Então, que você possa ter consciência de causa, que você possa entender esse propósito, que você possa entender esse privilégio que é de participar da obra do Senhor e também com os seus recursos. Então, aí na sua tela está passando aí as contas, está passando aí também se você deseja fazer com Pix, que você esteja fazendo para glorificar o nome do Senhor, tá bom? Faça isso sem barganha, faça com alegria, pois a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então, diante disso, nós vamos também louvar ao Senhor com alegria. Então, vamos passar por um período de cântico e louvor e adoração com os irmãos, com a banda, e depois nós estaremos retornando aqui para uma palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida, para o meu coração e para o teu coração. Então, daqui a pouco nós voltamos, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Te convido a louvar o Senhor nessa noite, amém? Busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, nada é melhor que o meu Deus.
minhas fraquezas, defeitos e falhas. Estou sozinho, um amigo encontrei. Deus, Deus de montanhas, também é o Deus de vales. Não há lugar onde a sua graça não possa me achar. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor. Nada é melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a beleza em glória, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, de ossos soldado, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Declare, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, traz beleza em glória, traz beleza à cinza, só o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Deus é vencedor, nós te adoramos.
Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome imutável é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome infalível é, o inferno não prevalece e nada irá resistir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, oh, oh. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, imutável és, incomparável és, Senhor, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu nome acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Teu nome é Santo Deus. Oh, declare: vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esse tempo de adoração ao Senhor. E agora é o momento onde nós estaremos meditando, fazendo a reflexão na palavra do Senhor. Que o teu coração
possa estar assim, como um solo fértil para ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida e tem para a tua vida. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o seu e para o meu coração, tá bom? Então, a palavra que eu queria dividir com vocês nessa noite se encontra lá no livro, a carta que escreve Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Antes de falar desse texto, irmãos, sobre esse texto que lemos, precisamos pensar um pouco sobre uma introdução dessa carta. Essa carta que Tiago escreve, a gente precisa pensar quem que é Tiago, para quem que ele escreve e por que ele escreve, qual o propósito que ele escreve. Então temos que fazer sempre essas perguntas quando vamos ao texto bíblico. Então, Tiago, ele inicia essa carta dizendo que é servo do Senhor Jesus Cristo e ele escreve as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, era aquele primeiro momento da igreja que já tinha se espalhado por vários lugares ali ao redor de Jerusalém. Então, Tiago aqui, nada mais, nada menos era do que o irmão de Jesus Cristo. Então, muitos comentaristas vão afirmar que era de fato o irmão de Jesus, aquele que era filho de José e de Maria e que conviveu com Jesus na infância, que também se converteu depois da ressurreição, e ele também foi um dos líderes, ou talvez o maior líder ali naqueles primeiros anos da igreja em Jerusalém. Então, mas ele escreve, a gente chama de uma carta universal, onde ele escreve não apenas para a igreja de Jerusalém, mas ele escreve para aquelas comunidades, aqueles irmãos que foram dispersos pela perseguição. Então, essa carta ela serve também para nós hoje, é uma carta prática, é uma carta que nós podemos aplicar no nosso contexto hoje, porque ela serve para os nossos dias. Então, a Bíblia continua sendo atual, a palavra de Deus continua sendo atual. Então, o Tiago aqui, ele começa escrevendo essa carta para aquelas igrejas, falando sobre as provações, falando da perseverança, falando da fé daqueles irmãos que tinham nas igrejas, que eles continuassem com a fé, que eles continuassem perseverando, que eles continuassem praticando a palavra de Deus. No capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre a unidade da igreja. Ele fala, olha, não tenham acepção de pessoas, não façam diferença entre um e entre outro, não façam diferença entre pobre e entre rico, enfim, mantenham a unidade. No capítulo 3 ele vai falar sobre o domínio sobre a língua. Então ele vai trabalhar a igreja, aquelas igrejas da época, sobre, olha gente, cuidado com o que vocês falam. Tenham sabedoria no falar, tenham sabedoria no conduzir a sua língua, a sua vida, a sua fala. No capítulo 4, ele começa a falar sobre a submissão de fato a Deus. Olha, sejam obedientes a Deus, se submetam-se a Deus, resistam ao diabo. No capítulo 5, ele inicia falando sobre os ricos opressores. Então, nós vemos aqui, nessa carta, que Tiago escreve para aquelas igrejas, que não era simplesmente uma perseguição dos irmãos, que os irmãos estavam sofrendo. Não. Mas era
talvez pressões internas, crises internas, problemas entre irmãos ali que existiam, problemas econômicos, problemas do sistema, enfim. Então havia uma pressão e esse era o sofrimento que aquelas igrejas estavam sofrendo naquele momento. Então não havia uma perseguição religiosa ferrenha, mas havia um certo tipo de pressão do sistema. Então, o Tiago, ele escreve no texto, vamos entrar agora no texto que lemos, que Tiago, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, depois disso tudo que a gente pensou, que a gente trabalhou na carta, que eu falei para vocês sobre submissão, sobre provação, sobre obras, sobre indiferença, portanto, ele vai dizer: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então vamos falar nessa manhã sobre dois P's. E o primeiro P é de paciência. Essa é uma palavra que Tiago, ele ouve muito, principalmente das palavras de Jesus. Então, como havia esse contato muito direto com Jesus, Tiago, desde a sua infância, muitas das instruções que estão nessa carta, nós vemos que é o Evangelho. Foi a pessoa de Jesus que ensinou no Sermão do Monte e em toda a sua trajetória de vida daqui na terra. Então, ele começa dizendo: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Irmãos, essa é uma palavrinha que muitas vezes não está no nosso dicionário. Ou a gente tem dificuldade. Muitas vezes a gente pede paciência para Deus. Ah, Senhor, me dá mais paciência. Mas, irmãos, se a gente estiver pedindo paciência, às vezes vai vir mais tribulação, mais problemas, mais situações que Deus vai nos dar para que tenhamos paciência. Mas Tiago, ele vem dizer ao contrário, ele fala: nós que precisamos de paciência, que nós sejamos pacientes. Então nós devemos dizer para nós, todos os dias, com a nossa alma, falar: olha, alma minha alma, tenha paciência, aguarda mais um pouquinho. O Senhor está próximo. Por que ele está dizendo isso? Porque não é fácil ter paciência. A gente quer fazer com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias forças, com os nossos recursos. A gente quer dar o jeitinho brasileiro e acaba se dando mal. Nós somos impacientes. E a gente sabe que com muita impaciência os grandes homens de Deus vacilaram, irmãos. Pedro era impaciente, cortou a orelha do soldado. Moisés era impaciente num determinado momento, principalmente na imaturidade deles. Tanto Pedro como Moisés. Moisés mata uma pessoa, mata um egípcio. Então nós vemos que é necessário paciência, irmãos. Então ele vai dizer: vejam como o agricultor aguarda quando a terra produz a preciosa colheita, e como ele espera com paciência as chuvas de outono e de primavera. Queridos, Tiago, ele chama a atenção de um contexto que ele vivia naquela época de agricultura. Hoje é difícil nós termos, a maioria de nós, vivemos em cidades grandes. Mas dá para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão de como é que o agricultor ele aguarda. Ele aguarda primeiro, ele faz a parte dele. Então ele planta, ele semeia. Ele faz todo um trabalho, toda a parte dele, mas tem um momento que ele não consegue mais fazer. Há um limite para ele. E o limite é aguardar as chuvas na estação certa. Todo agricultor, ele tem que fazer isso. Hoje nós sabemos que com a irrigação, a tecnologia melhorou muito. Mas ainda naquele contexto, Tiago está dizendo: olha, existe um limite que nós temos estabelecido. Deus estabeleceu, até aqui vocês podem ir, mas daqui para frente, esperem as chuvas de outono e primavera. E essas chuvas não dependem de mim e de você. Essa chuva depende do alto.
Essa chuva é do sobrenatural de Deus. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem plantado, eu não sei o que você tem semeado, eu não sei os projetos que você tem colocado nas mãos de Deus. Eu não sei o que você tem orado ao Senhor. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você tem buscado diariamente do Senhor. Mas tem um momento que você precisa aguardar as chuvas de outono e de primavera. Tem que aguardar vir do céu a vontade de Deus. Tem que esperar. E isso talvez seja o mais difícil para nós. Orar a gente até ora, mas quando é necessário esperar a gente tem uma certa dificuldade. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, meu querido, minha querida, seja paciente. Espere as chuvas, porque elas virão. Na estação certa, no momento certo. Deus, Ele não falha nem tarda. Ele vai chegar no momento exato. A bênção vai vir. A cura vai vir. A libertação e a salvação vai vir. Aquela pessoa que você tem orado já há muito tempo, para que Deus converta o coração dela na estação certa, no momento certo. Por mais que você ache que esteja demorando, mas é o Senhor que envia a chuva. O seu trabalho é semear, o seu trabalho é plantar, o seu trabalho é orar, é buscar, é estar na presença do Senhor, é continuar consistente, contínuo na presença do Senhor. Seja constante, seja fiel, seja íntegro na presença do Senhor. Esse é o nosso trabalho de agricultor. Porque nós sabemos que se nós fizermos isso, a estação certa, outono e primavera, saiba que o Senhor, Ele virá com a chuva de bênção sobre a sua vida e sobre a minha vida. E Ele continua dizendo no versículo 8, sejam pacientes, Ele volta a dizer, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nada mais pode nos alegrar do que essa esperança, essa expectativa de que a vinda do Senhor está próxima, irmãos. Então Ele repete dizendo, por mais que vocês estejam sofrendo, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração. Como é difícil, irmãos, mas a gente sabe que é possível. Quando a gente é paciente, automaticamente nós somos fortalecidos por uma força que não vem de nós, mas é uma força que vem do alto, porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos fortalece, é a alegria dele que nos fortalece, é o Espírito Santo dele que vem e nos fortalece e fortalece o nosso coração. Então, que eu e você possamos entender isso. Mas como é difícil em relação às circunstâncias, ser pacientes, como é difícil fortalecer o nosso coração se estamos diante muitas vezes de pessoas. Porque muitas vezes, irmãos, os problemas eles estão nas circunstâncias, mas às vezes estão em pessoas, em gente. Então a gente precisa ser paciente com as circunstâncias e com gente, com pessoas. E não é fácil lidar com pessoas, não é fácil caminhar com pessoas, não é fácil relacionamento, não é fácil se relacionar com pessoas, seja relacionamento entre cônjuge, seja relacionamento entre pais e filhos, seja relacionamento entre funcionário e empresário. Não é fácil. Relacionamento na igreja. Mas esse é o desejo do Senhor e nós precisamos, com a graça dele, sermos pacientes também com pessoas. Porque no versículo 9 ele vai dizer, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Então, queridos, o juiz é o Senhor. Não cabe a nós o julgamento. Tiago está trabalhando aqui naquelas igrejas porque havia muitos julgamentos. Havia muitas queixas uns dos outros. Havia muita indiferença entre pobre e rico. Havia uma disputa, um certo tipo de competição dentro das comunidades daquelas 12 tribos. E o Tiago ele diz, não se queixem uns dos outros, deixa que o juiz é o Senhor. E muitas vezes nós queremos, que nosso coração é inclinado para ser juiz.
para julgar o outro, para julgar o porquê que o outro está pecando, para julgar o porquê que as consequências estão acontecendo na vida daquele fulano, daquela fulana. Muitas vezes nós somos igual os amigos de Jó. Olha, você está fazendo isso, você está recebendo isso porque você fez isso. E aí por isso que daqui a pouco vamos falar um pouco sobre Jó, mas ele vai dizer, olha, irmãos, versículo 10, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para os homens e mulheres que desde Gênesis até Apocalipse foram homens e mulheres do Senhor, e nós precisamos ter eles como referências e sempre olhar os exemplos que nós podemos ter de paciência. Que diante do sofrimento, um caso clássico que nós conhecemos, José, diante de do levante dos seus irmãos, diante de toda a trajetória de perseguição do próprio inimigo sobre a vida de José, da esposa de Potifar, na prisão, nós vemos a trajetória de José, mas nós vemos como José obteve vitória através da sua paciência. Então nós temos que ter os profetas que tiveram paciência também. Jeremias, Isaías, Oséias, que viram corrupção entre o povo, ouviram pessoas se afastando do Senhor, mas eles estavam pacientes ali, pedindo a graça de Deus para continuar diante do Senhor, diante do sofrimento, diante das perseguições e diante das lutas. Então, eu sei que tem pessoas que talvez estejam me ouvindo, ou pessoas que você conhece, que estejam passando pelo sofrimento, pelas lutas, e muitas vezes tem dificuldade de ter essa paciência, mas é necessário, porque a versículo 11 vai dizer, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram ou que mostravam perseverança. Esse nome no grego, perseverança e paciência, são praticamente as mesmas ideias. Tanto paciência como perseverança. Então, lembramos que falamos sobre o primeiro P, paciência, e o segundo, perseverança. Mas tem a mesma ideia, tem as mesmas conotações. Que nós devemos, diante das lutas, nós devemos, diante das pessoas ao nosso redor, continuar perseverando naquilo, no propósito que Deus nos chamou. Por isso que ele vai dizer, na parte B do versículo 11, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Nós sabemos o fim que Deus proporcionou a Jó. Jó, sabemos da história, em um determinado momento, perde praticamente tudo. Seus filhos principalmente. E aí, chega seus amigos e começa um diálogo, talvez vários dias ou semanas, não sabe, a Bíblia não diz, mas que começam a falar uma coisa, a tentar explicar o sofrimento de Jó, a tentar acusar Jó de que Jó pecou. E é assim que nós nos vemos muitas vezes. Vem a interrogação quando estamos diante de uma tempestade. Estamos diante de um problema. Estamos dentro do vendaval, dentro da luta, e as interrogações vêm. Mas, Senhor, onde é que eu pequei? Onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? E vêm os amigos, entre aspas, vêm os teólogos de plantão, vêm os psicólogos de plantão tentar justificar o porquê nós estamos passando por aquilo. Não que seja errado, mas muitas vezes nós não paramos para ter a perseverança das pessoas, dos homens, das mulheres de Deus que olharam para o foco. Eles olharam para a pessoa certa. Eles perguntaram a pessoa certa. Lembra daquele jovem que chega para
Jesus e fala: mestre, o que fazer? Quais as boas obras que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Perguntas certas à pessoa certa. Então nós devemos fazer sempre isso. A gente ouve as pessoas, retém o que é bom, mas a gente olha, ouve de fato a pessoa que nós devemos ouvir, que é a pessoa de Deus. E perguntar: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Qual é a tua vontade nisso aí? Qual é o teu propósito que o Senhor tem nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Essas perguntas nós devemos fazer porque o Senhor vai nos responder. E a gente sabe que nos últimos capítulos de Jó, Deus começa a responder a Jó. E nós sabemos o fim que o Senhor proporcionou para Jó. Deu dupla honra. Deu filhos. Deus mudou a sorte de Jó. E é assim que Deus ele quer repetir, fazer nas nossas vidas, irmãos. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. Se você perseverar, se você tiver perseverança, porque ele começa esse texto, começa a carta, Tiago, dizendo o seguinte, no capítulo 1, versículo 2, ele vai falar sobre perseverança. Ele começa falando sobre perseverança, e ele fecha o capítulo 5 falando sobre perseverança. Então no capítulo 1 ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, Deus tem um propósito em que nós tenhamos paciência, perseverança. É para que nós sejamos maduros na fé, para que nós sejamos íntegros, para que nós entendamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós devemos ter paciência e perseverança. Dois P's. Precisamos guardar isso nas nossas vidas. Que Deus nos dê graça e nos ajude para que nós possamos ser pacientes e perseverantes. E aí sim, eu não tenho dúvida que assim como Jó, é o que o Senhor vai fazer no final da sua história. Você vai ver o fim que o Senhor vai lhe proporcionar. E eu sei que não é coisa ruim, não. O Senhor, para aqueles que esperam, para aqueles que temem, para aqueles que o obedecem, o Senhor sempre tem o melhor. O Senhor abençoa aqueles que o amam e aqueles que o temem. O Senhor ouve aqueles que clamam, aqueles que buscam com inteireza de coração. Aqueles que se esforçam para ser pacientes, muitas vezes. Temos que se esforçar, há um esforço. Há um esforço para ser perseverante. Porque muitas vezes não temos forças nem para levantar da cama. Tem dias que nem queremos levantar da cama. Hoje eu quero ficar na cama, hoje não tenho motivação nenhuma para levantar. Mas é necessário a gente se levantar, dobrar as mangas e falar: vamos para a luta. Senhor, comecei o dia cansado, está sobrecarregado, está difícil. Os problemas estão avançando. As contas não param de chegar e eu não tenho uma saída. Eu não vejo uma solução para as questões das minhas emoções, os meus sentimentos. Mas nós cremos num Senhor, num Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a nossa história. Então vamos levantar, vamos para a luta. Então, meu irmão, minha irmã, o texto ele finaliza, o texto que lemos, no versículo 11 do capítulo 5 de Tiago, dizendo: se nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus diz que o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então nós devemos sempre fazer a nossa parte para que o Senhor possa cumprir a parte dele. Não podemos esquecer disso. Que o Senhor é bom. Que o Senhor é cheio de compaixão. Cheio.
completo de compaixão e de misericórdia. Ele há de nos visitar em breve. Ele há de te livrar dessas aflições. Ele há de te livrar dessa angústia, de arrancar essa angústia do teu coração. Ele há de te dar vitória. Por quê, pastor? Porque Ele é bom. A essência do Senhor é a sua bondade. Está na sua essência ser cheio de compaixão e de misericórdia. Ele olha para as nossas misérias. Ele olha que somos limitados. Ele olha que somos falhos. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que somos pó. Por isso que Ele tem misericórdia. Por isso que Ele tem compaixão. Mas Ele olha também para aqueles que estão mansos e humildes de coração, assim como diz lá no Sermão do Monte, em Mateus. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor saiba de uma coisa, que o Senhor, Ele não despreza aqueles que estão de espírito contrito e quebrantado. Deus só espera isso de nós. Que nós estejamos dobrados, curvados, humilhados na sua presença. Dependentes totalmente da sua pessoa, para tudo. É isso que o Senhor quer. Ele não quer saber nem das nossas habilidades, nossos dons. Mas o que Ele mais se interessa, principalmente, é a nossa disponibilidade em ser, em estar na sua presença. É depender exclusivamente dEle todos os dias. É pedir a graça dEle, a misericórdia. É se esforçar para ser paciente, para ser perseverante, para aplicar tudo aquilo que Gálatas vai dizer sobre os dons do Espírito, para que a gente possa ter amor, bondade também, misericórdia uns dos outros e todos os outros frutos do Espírito. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça o nosso coração, para que tenhamos, assim, uma caminhada vitoriosa. Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Se renovam a cada manhã, todos os dias. Então, que você comece amanhã, segunda-feira, sabendo que o Senhor é bom. Apaga, joga fora o teu passado. Muitas vezes o passado ele dá uma volta em nossa frente, chega diante de nós novamente, tenta nos lembrar. Isso é o próprio inimigo que tenta fazer isso. Mas precisamos tirar. Olha, isso é passado. Ficou para trás. Não importa as aflições que eu já passei, não importa as humilhações que eu já passei, não importa tudo que eu passei no passado, os pecados que eu cometi. Olha, a palavra de Deus me diz que, em Apocalipse, que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus tem uma nova história para as nossas vidas, para caminhar a partir de hoje. Todas as bênçãos que já passou, mas Deus tem muito mais para nós. O nosso foco tem que ser sempre em Jesus, na pessoa de Jesus e na eternidade. Vamos olhar para frente, irmãos. Vamos caminhar. Vamos abandonar, como diz em Hebreus capítulo 12, todos os embaraços que nos atrapalham, os pecados que nos atrapalham de correr a corrida que está diante de nós, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus. Então vamos para o foco, vamos correr, vamos caminhar em direção para Jesus. Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. E eu quero orar finalizando esse culto, na perspectiva dessa palavra. Se você foi tocado, se você foi impactado, deixe seu comentário aí e compartilhe também, não deixe de compartilhar essa mensagem com talvez alguém que esteja precisando de ouvir essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a minha e a tua vida e que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de te servir e de te seguir.
Senhor, perdoa muitas vezes, porque muitas vezes nós somos e fomos impacientes. Nós muitas vezes pensamos em desistir ou até desistimos. Até, Senhor Deus, jogamos a toalha. Mas nessa noite, o Senhor vem, ó Deus, nos levantar. O Senhor vem nos trazer vida. O Senhor vem trazer uma palavra, Senhor Deus, de ânimo. Ó Deus, que nós possamos nos reerguer nessa manhã, Senhor Deus, que nós possamos começar a semana amanhã, ó Deus, com outra perspectiva. Ó Deus, nos dá graça para sermos pacientes. Nós queremos ser pacientes. Nós possamos nos esforçar, Senhor Deus, diante das pessoas que estão à nossa volta, diante das circunstâncias. Nós possamos ser perseverantes, ó Pai, e te buscar, e ter foco, ter um objetivo claro, Senhor Deus, e definido. Ser assim a tua bênção, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por tudo que aconteceu, todos os atos desse culto, Pai. Que o Senhor nos deu uma semana abençoada e debaixo da tua proteção. Deus, nós oramos assim e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Queridos meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela paciência sua com a minha vida. Muito obrigado pelo privilégio de estar com você, compartilhando nessa noite em comunhão com o Senhor, mesmo que de forma virtual. É muito bom estar com você. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, por onde você passar, que você seja, ó Deus, que você seja abençoado por Deus, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus.